meu povo! Hoje eu fiquei pensando ainda lá nos meus tempos de faculdade. Eu não me lembro exatamente em que período que foi isso. Talvez lá no meio da faculdade, não tenho certeza. Mas a gente fez o estágio no hospital psiquiátrico. Sem querer fazer nenhum trocadilho, aquilo lá é uma loucura. Nós passamos um período relativamente grande lá. Eu me lembro que nas matérias básicas a gente fez algumas cadeiras junto com o pessoal da medicina. Tipo histologia, bacteriologia, eu não me lembro direito quais eram as matérias que a gente fazia junto com eles. Os estágios eram separados, mas as matérias básicas, algumas, a gente fez junto com eles. O estágio de psiquiatria, no entanto, a gente fazia junto com o pessoal da medicina também. Eu me lembro que era uma turma pequena, não eram turmas muito grandes, mas íamos todos juntos para o hospital psiquiátrico. A gente chegava lá de manhã cedinho e depois de passar por milhares de cadeados, a gente parecia que estava numa prisão, não parecia que era um hospital. Aliás, além de ser um hospital psiquiátrico, alguns dos pacientes que estavam ali, eles estavam sob júdice. O que significa isso? Eram pessoas que estavam cumprindo pena no hospital psiquiátrico por uso de drogas. Eu não sei se isso ainda existe, as pessoas que usam drogas vão para hospitais psiquiátricos. Havia também ali pessoas que haviam cometido crimes e que, sob a justificativa de insanidade, elas iam cumprir as penas delas nesses hospitais psiquiátricos. Eu não vou falar o nome das pessoas porque eu não me lembro exatamente de cada uma delas e eu acho que também não vem ao caso. Mas algumas histórias de lá do hospital psiquiátrico ficaram marcadas para sempre. Na minha memória vão ficar sempre gravadas. Eu tinha uma paciente que não era uma paciente assim, muito feroz, muito brava. A dona Horacília era uma pessoa doce, era uma senhorinha que devia ter uns quase 60, que nem eu. E ela era toda tranquila, toda calminha, falava muito pouco, ela vivia olhando para mim, ela ficava o tempo todo me olhando. E como eu tinha medo dos outros pacientes, porque alguns eram extremamente violentos, teve uma aluna da medicina que ela tinha um cabelo muito comprido e foi para o estágio de cabelo solto. A gente não fazia isso porque lá dentro tinha muito piolho, era uma coisa de doido. Então a gente vivia com o cabelo preso lá dentro, né? Mas uma aluna da medicina resolveu ir de cabelão todo solto. Pois uma das pacientes de lá agarrou nos cabelos dela, tiveram que cortar o cabelo da menina para poder soltarem ela da paciente. Não houve meio de soltá-la da paciente, senão cortando o cabelo dela. Ela tinha um cabelo enorme, foi terrível. Tinha uma outra paciente que mordeu a colega dela, uma outra paciente, mas mordeu de tirar um pedaço dela também. Então assim, algumas eram bem violentas, então a gente não podia dar muito mole lá não. E a gente tinha medo, né? A inexperiência é um negócio complicado. E como a minha dona Horacília querida, ela era uma paciente super tranquila, eu consegui autorização da chefia do hospital e da minha professora e a gente ia passear. Então a maior parte do tempo do meu estágio eu passava na rua com ela. Eu tinha autorização para sair com ela e o hospital era na frente de uma praia. Então a gente ia passear na praia. O estágio era sempre pela manhã. Então eu pegava ela e a gente ia embora. Eu estava sempre de roupa branca e ela com a roupa, o uniforme lá do hospital psiquiátrico. Era uma praia mais afastada do bochicho, né? Mas vira e mexe aparecia uma pessoa ou outra por lá, um banhista ou outro. E ficava sempre olhando pra gente assim, com aquela carinha, sabe? Uma mulher toda de branco e a outra com o uniforme do hospital psiquiátrico. As pessoas tendem a ter medo dos pacientes psiquiátricos, né? Como a gente também tinha. E a dona Horacília ficava encantada quando ela saía de lá. A gente às vezes sentava num banquinho e ela ficava assim, coitadinho dos peixes. Aí eu falava, coitadinho dos peixes, por que, dona Horacília? Você já pensou se essa água toda secar?
Ela fazia umas perguntas desse tipo. Um dia ela chegou pra mim e falou assim, esse ônibus é meu. Aí passava outro ônibus, esse ônibus também é meu. Esse outro ônibus também é meu. Ela dizia que todo ônibus que passava era dela. Aí eu falei, bom, vai ver que é outra, né, outro delírio dela. Aí eu falei assim, por que a senhora está dizendo que esses ônibus são todos seus, dona Iraci? Aí ela falou assim, ué, esse ônibus não é público? Isso aí não é ônibus da prefeitura? Se é da prefeitura, é meu também, é seu também. Ela tinha uns momentos de lucidez, assim, era até legal. Mas ela vivia no mundo da lua. Ela olhava para o céu, aí falava dos passarinhos. Ela não falava coisa com coisa, ela botava um assunto que não tinha nada a ver no meio da história, mas a maior parte do tempo ela ficava muito calada, observando o céu, os pássaros, as nuvens, o mar. Mas ela é muito tranquila, muito quietinha. E ela, essa timidez dela, essa tranquilidade, era o meu álibi para sair de lá. Tinha algumas pacientes lá que eram bem interessantes e foram bem marcantes para mim. Tinha uma que estava lá cumprindo pena, também estava lá sob júdice. Ela tinha jogado o bebê dela de 2 meses pela janela. O que ela contou no julgamento dela é que Nossa Senhora chegou no quarto dela, quando ela estava lá cuidando do bebê, um bebezinho de 2 meses, e Nossa Senhora disse para ela assim, pega o seu bebê e atira pela janela. Ela estava, sei lá, segundo, terceiro andar de um prédio. Se você atirar o seu bebê pela janela, ela vai ser muito feliz. E ela fez isso. Jogou o bebê pela janela. O bebê morreu. E ela foi presa. Foi julgada e foi cumprir pena no hospital psiquiátrico. Eu me lembro dela direitinho. Ela tomava tanta medicação que ela ficava assim, ó, o tempo todo. Antigamente os tratamentos eram muito diferentes dos tratamentos que a gente tem hoje, né? Eu não sou expert em psiquiatria, mas eu sei que tem muita coisa que se fazia antigamente que não se faz mais. Eles faziam eletroconvulsoterapia. Gente, aquilo era horrível. A gente tinha que proteger a boca, os dentes, os lábios e a língua do paciente porque ele tomava choque. Eram choques horríveis, o cara tomava aquele chocão assim, muito terrível. Dentro do centro cirúrgico, inclusive, a gente via os pacientes tomar esses choques e eles tinham que ser sedados para tomar esse choque. Tinha outros pacientes que eram divertidos. Tinha uma outra, tia Olívia, acho que era assim. Ela era a paciente mais respeitada que tinha lá dentro daquela ala feminina. A gente só foi para a ala feminina e os meninos iam para a ala masculina. Tudo lá era muito sujo. Elas faziam cocô no chão, elas comiam, jogavam comida para tudo quanto é lado. Elas não queriam tomar banho. Mas o leito ali, a unidade da tia Olivinha, era um brinco, tudo limpo, impecável. Ninguém chegava perto da cama dela, ninguém chegava perto da mesinha dela. Era sempre tudo muito arrumadinho ali naquele canto. Todas tinham um respeito por ela inacreditável. Ela dizia, sempre ereta, assim, sempre muito, sabe? Cabelo sempre arrumadinho, num coque aqui atrás. Ela dizia que todos ali eram filhos dela. Que ela tinha 9 filhos que vieram da barriga. Todos os outros eram filhos do coração. Falava séria. E todos tinham que obedecê-la, porque ela era a mãe de todo mundo. Seríssima. E todo mundo obedecia. Tia Olivinha, me lembro muito bem dela, como se fosse hoje. Ela já era mais velhinha. Talvez ela já tivesse mais de 80 anos naquela época. E nós ficamos lá por um tempão. Não me lembro quanto tempo mais. Até que chegou a hora da nossa despedida do hospital psiquiátrico. E a gente perguntou para eles o que eles gostariam que a gente fizesse para a nossa despedida de lá. Sabe o que eles quiseram? Quiseram fazer um baile de carnaval. Vocês acreditam? O que a gente fez? Pedimos autorização para a diretoria do hospital. Eles autorizaram. Próximo de lá tinha uma unidade do Corpo de Bombeiros.
Nós fomos até lá, pedimos para eles que liberassem a banda do Corpo de Bombeiros para ir lá tocar marchinhas de carnaval para nós. A nutricionista liberou que nesse dia a gente fizesse lanches diferentes daquela comida que eles estavam habituados a comer. Então nós conseguimos cachorro-quente, pipoca, tudo coisa assim de belisco para eles comerem na hora do almoço, em vez de comer aquela comida mais ou menos, que eles tinham todo dia na hora das refeições. Conseguimos no comércio serpentina, confete, todas essas coisas. Nós, os alunos, levamos uma opção de fantasias, tipo cocar de índio, coisas de particulares, havaianos, aquelas coisas para fazer um baile de carnaval. E nós tivemos uma manhã encantadora no pátio lá da aula. Liberaram alguns que tinham condições, é óbvio que nem todos tinham condição de se misturar, né? E teve alguns meninos e algumas meninas, foram todos misturados pular carnaval. E a gente lá no meio de todo mundo, e alguns funcionários, alguns enfermeiros. Foi uma delícia, aquele baile de carnaval muito doido. A gente levou maquiagem, a gente pintou as meninas e pulamos um carnaval muito legal. Foi bacana pra chuchu. E foi muito bacana, gente. Foi uma coisa inesquecível, realmente. Eu nunca mais estive lá no hospital psiquiátrico. Eu fiquei sabendo, tempos depois, que a minha professora de psiquiatria ficou muito doente e faleceu. Ela era muito legal. Nós tínhamos 2 professoras. Eu acho isso, eram 2 professoras. Uma delas faleceu. Eu lamentei bastante porque eu gostava dela. E foi um período muito curioso, muito pitoresco, muito legal. Eu não vou esquecer, não. A gente devia dar um pouco mais de atenção para essas pessoas. Tem um diagnóstico psiquiátrico, normalmente ele é abandonado por todo mundo, pela família, pelos amigos, a sociedade em geral quer que ele fique escondidinho lá no canto. Eu acho que era assim antigamente e continua sendo assim até hoje. E eles gostam tanto de um carinho e talvez isso ajude até no tratamento de todos eles, né? A gente não sabe se a gente mesmo daqui a pouco vai deslizar na maionese, vai precisar de um tratamento assim. Mas foi um tempo bom esse da faculdade. Eu espero que tenham gostado da minha historinha de enfermeira de hoje. Breve eu volto com outras histórias novas. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!